pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a eletricidade, na verdade especificamente sobre a eletrostática, que é o estudo das cargas em repouso, até pela própria análise do nome, eletrostática, estática de repouso, então a eletrostática vai estudar as cargas em repouso. Nós vamos iniciar com uma visão bem histórica de onde foi que iniciou, quais foram as primeiras observações humanas acerca da eletricidade. Então, já respondendo essa primeira pergunta, a primeira observação foi referente aos raios, aos trovões, aos relâmpagos que eram vistos. Já era uma manifestação da eletricidade. Como não havia uma compreensão acerca do que isso representava, muitas vezes isso era representado era justificado de forma mística. Então eram atribuídos a divindades e coisas desse tipo. Então, a eletricidade ela foi pela primeira vez observada e registrada, na verdade registrada, através de um cara muito famoso na matemática, que é o Tales de Mileto, no século 6 a.C. Então a eletricidade já tem um histórico bem antigo, né? Antes de Cristo, 600 e tantos anos antes de Cristo. Mas por muito tempo a eletricidade ela passou meio que esquecida. E só agora, só na nossa era atual, no século XVI, ou seja, 22 séculos depois, foi que a eletricidade voltou a ser estudada. O nome eletricidade se deve ao fato de quando Tales de Mileto observou pela primeira vez os efeitos da eletricidade, ele observou os efeitos da eletricidade estática. Ele viu que o âmbar, que é uma espécie de seiva fossilizada de algumas árvores, quando atritada com alguns determinados materiais, ela atraía pequenos pedaços de palha, de penas de algumas árvores, coisas pequenininhas. E por o nome âmbar em grego ser elétron, o nome do estudo dos efeitos dos elétrons, como nós conhecemos hoje, ficou batizado de eletricidade, em homenagem ao âmbar, que é elétron em grego. Então, por muito tempo, a eletricidade ficou nesse gap, nessa lacuna, sem ter estudos desenvolvidos e aperfeiçoamentos sobre técnicas e teorias. Só que no século XVII, um inglês chamado Stephen Gray, ele desenvolveu algumas teorias e chegou à conclusão de que existia algo nos materiais que poderiam ser passados de um para o outro, que até então não existia essa compreensão do elétron como uma unidade mínima, mas já tinha essa noção de que os corpos poderiam ser carregados de certa forma, ou seja, sua carga, como não existia essa compreensão ainda, essa coisa que existia nele poderia ser passada de um corpo para outro, e também já compreendeu o princípio da atração e repulsão, percebendo que corpos que possuíam essa mesma coisa se repeliam e corpos com essa constituição diferente se atraíam. A unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, em homenagem a um cientista, o Charles Auguste Coulomb, que foi quem desenvolveu muitos estudos nessa área. Posteriormente, um cientista chamado Millikan, ele fez uns experimentos com a gota de óleo e conseguiu determinar a carga de um elétron, que é a chamada carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então nós vamos ter três tipos de componentes, ou seja, de subdivisões de um átomo, que são elétrons. Os elétrons possuem carga negativa, cujo valor é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Os prótons com carga, o oposto dessa carga, né, só o sinal, que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E os nêutrons, que têm a carga nula. Então, baseado nesse número de elétrons e prótons, nós sabemos o seguinte, que um corpo, quando ele possui o mesmo número de elétrons e de prótons, ele está carregado de forma neutra, ou seja, sua carga total é zero. Porque se eu tenho mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou seja, a carga do próton, e nesse mesmo átomo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, quando eu somo essas duas cargas, resulta em zero. Então, para um corpo estar neutro, ele tem que ter o mesmo número de elétrons e de prótons. Como eu tenho um corpo carregado positivamente? Se o elétron possui carga negativa e eu quero carregar um corpo positivamente, eu vou arrancar esses elétrons do meu corpo. Arrancando a carga negativa, nós vamos ter sobrando carga positiva. Detalhe que nós vamos ter sempre como operação
o arrancar ou colocar elétrons. Então, nós dificilmente nós só vamos ter reações em que nós teríamos a modificação do número de prótons se fosse no acelerador de partículas, uma coisa muito específica. Então a gente vai considerar, para efeitos práticos, que só quem vai ser alterado no corpo é o número de elétrons. Ou o corpo vai ter elétrons em excesso, carga negativa, ou o corpo vai ter elétrons em falta, carga positiva. Então imagina que a gente tem um corpo que tem 5.000 elétrons e 10.000 prótons. Esse corpo estará carregado positivamente porque ele possui mais prótons do que elétrons. Se ele possui 10.000 elétrons e 10.000 prótons, a carga dele total será nula porque a mesma quantidade de prótons e elétrons anula o total da carga, a carga efetiva do corpo. Uma coisa muito importante que foi determinada através desses experimentos é que a carga elementar, o Ezinho como a gente vai representar, ela é indivisível. Significa que nos corpos a gente sempre vai ter múltiplos inteiros dessa carga. Então eu só posso ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, nunca 3 elétrons e meio, certo? Então a nossa carga vai ser sempre um múltiplo do 1,6 vezes 10 a menos 19. Então nós já chegamos a uma formulazinha que é que a carga do corpo é igual a N, que é o número de elétrons em falta ou em excesso, vezes E, que é a carga elementar do elétron. Então a gente vai chegar num determinado momento que nós vamos perceber o seguinte, que é o princípio da atração e da repulsão. O que é que esse princípio vai nos dizer? Vai nos dizer que cargas de mesmo sinal, ou seja, positivas ou negativas, se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então se eu tenho mais e mais, eles vão se repelir. Menos e menos, eles vão se repelir. Mais e menos, eles vão se atrair. Na natureza, existem vários tipos de materiais. Existem os materiais que têm facilidade em conduzir a eletricidade e outros materiais que têm dificuldade em conduzir os elétrons. Os materiais que possuem facilidade em conduzir os elétrons são chamados materiais condutores. Os materiais que apresentam dificuldade de conduzir a eletricidade são os materiais isolantes. Geralmente, os materiais condutores, eles são metais. Um detalhe importante aqui, o material para ser condutor não diz respeito ao seu estado físico. Ele pode ser um gás, ele pode ser líquido ou ele pode ser sólido. Então a gente tem um fio de cobre, que é um exemplo de um sólido. Nós temos uma solução salina, por exemplo, a água do mar é altamente condutora, ou seja, no estado líquido, e nós temos também alguns gases, por exemplo, o gás da lâmpada fluorescente. Dentro dela há um gás que é ionizado e que também conduz a eletricidade. Já nos isolantes, geralmente nós temos materiais como a borracha, a porcelana, o vidro, o próprio ar, sendo que é um detalhe importante que nem todo material pode ser considerado 100% isolante, nem 100% condutor, porque tudo depende da quantidade de energia que é fornecida a esse material. Os materiais condutores, eles geralmente têm um átomo com uma eletrosfera muito grande. Então, os elétrons que estão circulando ao redor desse núcleo do meu átomo, eles têm uma energia muito grande devido à cinética, porque eles rotacionam a velocidade muito alta. Entretanto, a força de atração entre núcleo e elétron é menor. Então, quando a gente tem uma oferta de energia de um material, de alguma coisa que está oferecendo energia aqui próximo a esse átomo, esse elétron vai seguir e fazer com que haja um fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica, o fluxo ordenado de elétrons. No caso dos materiais que são isolantes, normalmente eles têm um raio atômico menor, então eles têm uma energia cinética menor, porque eles têm uma rotação menor. Entretanto, a força de atração entre elétron e núcleo é bem maior. Então isso dificulta, quando houver uma oferta de energia a esse átomo, que esse elétron saia e salte dessa camada. Não é impossível, significa apenas que vai necessitar de uma energia maior. Então, se você, por exemplo, observar quando o eletricista vai trabalhar no poste e fazer uma manutenção na troca de um transformador, ele usa luvas que vem até aqui no braço, usa botas, ele entra numa cabinezinha que é isolada com borracha e tudo, várias coisas com várias isolação.
Por que que ele usa essa coisa toda? E se você pegar, por exemplo, numa pilha, você não vai sofrer o choque? Porque a oferta de energia é maior. Uma pilha tem uma pequena quantidade de energia. Já no poste, a quantidade de energia fornecida é muito grande, então ele vai precisar de uma isolação maior. Então a nossa sandália, a sandália que você usa para poder abrir a geladeira e não sofrer o choque, ela atende para essa situação. Se você for mexer no poste, no fio lá que é 13.800 mil volts, provavelmente sua sandália vai torrar. Então, existem situações em que a gente vai ter que aquele material específico é isolante e outras situações que ele não vai ser considerado isolante. Tudo vai depender do nível da oferta de energia. Então, geralmente, metais são bons condutores, sendo que há metais que são melhores condutores do que outros. Por exemplo, a gente tem a prata, o ouro, que são ótimos condutores, que são, inclusive, utilizados em processadores de computador, que é um dos fatores limitantes da máxima velocidade de processamento do computador. No caso dos isolantes, a gente vai ter, se você observar nos postes, vocês vão ver uns isoladores, que são coisinhas que passam, que permite que o fio passe de um poste para o outro sem que haja um contato do próprio fio com o poste. Então a gente vai ter aí vários exemplos de materiais isolantes elétricos na prática, certo? Bem, pessoal, então como eu estava dizendo a vocês, nós vamos ver aqui como fazer alguns exercícios e nós vamos iniciar por esse exercício aqui, o exercício de número 1. Vamos aqui. Então esse exercício ele vai dizer o seguinte: um corpo com carga inicialmente neutra, isso aqui é importante porque ele não estava carregado antes, cedeu elétrons. O elétron possui carga negativa. Quando você perde, ou seja, quando você cede elétrons, se você perdeu algo negativo, você vai ficar positivo. Então a letra A pergunta: o corpo possui carga elétrica negativa ou positiva? A gente vai dizer que a carga é positiva, pois perdeu elétrons. Como ele estava inicialmente neutro, perdeu elétrons, ficou positivo. Na letra B, ele pergunta qual foi a quantidade de carga elétrica adquirida pelo corpo. A gente sabe que a fórmula que eu já falei, né, que a carga de um corpo é igual ao número de elétrons vezes E, sendo esse E uma constante que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A pergunta é, qual é a quantidade de carga, considerando que eu já tenho esse N, número de elétrons, que já foi fornecido aqui na questão para mim, certo? Então é muito simples para a gente fazer isso, porque é só aplicar a fórmula, Q é igual a N, quem é N? É 1,0 vezes 10 a 20, que é o que foi fornecido na questão, vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, Q vai ser igual a 1 vezes 1,6 é 1,6. E aqui nós vamos ter 10, duas potências de 10 sendo multiplicadas. Então vai ficar 10, repete a base e soma os expoentes. 20, somando, né, com menos 19, vai ficar 20 mais menos 19, que já fazendo jogo de sinal fica menos 19. Ou seja, Q fica igual a 1,6 vezes 10, 20 menos 19 dá 1. Que pode ser representado da seguinte forma: 1,6 vezes 10, 16 coulombs. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai ter que vai resultar em 16 coulombs. E agora vamos fazer o segundo exemplo aqui. Digamos que nós temos um corpo que adquiriu uma carga elétrica de 3 microcoulombs. E aí você já vai perguntar, ó, a gente já sabe que isso é uma carga, porque o corpo adquiriu uma carga elétrica de 3 microcoulombs, né? Então, isso aqui é uma carga. Então, a questão já está informando. A carga é 3 microcoulombs. Qual o número de elétrons, ou seja, quem é N, que está em excesso, em falta ou em excesso? Na verdade, aqui a gente não tem como saber
se está em excesso ou em falta, porque não tem informação suficiente. Ele diz que o corpo adquiriu 3 microcoulombs, adquiriu perdendo elétrons ou ganhando elétrons. A questão não informa, mas a gente vai saber o que? Quantos elétrons estão em falta ou em excesso. Pronto. Tem um ponto importante aqui, é que na aula passada eu falei sobre os prefixos multiplicativos, né? Então esse símbolozinho aqui, se você voltar lá na outra aula, você vai ver que isso aqui é o micro, que é representado por uma letra grega, que se fala mi. Lê-se mi. Lê-se mi. Então essa letra grega, que a gente lê como mi, ela representa um número, que é um prefixo multiplicativo. Esse mi, ele é igual a 10, que é o micro, 10 a menos 6. Então, a gente tem aqui, na verdade, a carga elétrica, esse Q, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, porque mi vale 10 a menos 6, então é 3 micro. Então a pergunta é, quem é N? A gente sabe que a fórmula é Q é igual a N vezes E. E é constante, N é quem a gente está procurando e Q já foi fornecido. Então o que é que nós temos que fazer? Isolar o meu N. Então para isolar o meu N, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever o N. Ó, como o E está multiplicando o N, eu vou passar ele para cá dividindo. Então vai ficar, ó, Q é igual Q sobre E, ou seja, o E passou dividindo, é igual a N. Ou seja, eu posso escrever que N é igual a Q sobre E. Então, resolvendo aqui do lado, a gente vai ter aqui o meu N, vai ser, vou ajeitar esse N aqui, N é igual a Q, quanto vale o meu Q? 3 vezes 10 a menos 6, quanto vale o Q? Dividido por E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo já na calculadora direto, a gente vai ter 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E vai resultar em 1,875 vezes 10 ao cubo. Isso, desculpa, 10 a 13. Ficou meio feio aqui. 10 a 13. Isso aqui é o meu N. Se você quiser fazer o cálculo bem certinho, se você não tiver com a calculadora, você pode fazer. Vai pegar, vai dividir 3 por 1,6. Vai resultar, 3 dividido por 1,6 vai resultar em 1,875. Quando você fizer a divisão. E como é que vai ficar esse expoente? É base 10 dividido por base 10. Então eu vou repetir a base e vou fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Vai ficar menos 6, menos, quem é o expoente de baixo? Menos 19. Isso aqui vai resultar em 13. Menos 6, menos com menos vira mais. Menos 6 mais 19 fica mais 13. 1,875 vezes 10 a 13. Isso aqui é o número de elétrons que em excesso ou em falta, porque nós não temos como definir com as informações que foram fornecidas na questão. Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal. Quero que você ajude a divulgar, ative as notificações, clique no sininho e é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vem em breve aí, viu? Valeu!